Olá, alunos do quinto ano A e quinto ano B, tá? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós iremos estudar sobre o uso dos porquês, tá? Espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Hoje é mais uma videoaula de gramática. Nós temos 4 tipos de porquês. Este conteúdo é muito importante para na hora de você escrever um texto e você saber utilizá-los corretamente. Nós temos o porquê separado sem acento, porquê junto com acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. São 4 tipos de porquês. Quando é que nós utilizamos cada um deles? Vamos entendê-los agora. Tem um porquê junto, né, sem acento, porquê separado sem acento, o junto com acento e o separado com acento. Então, quando é que nós utilizamos o porquê separado sem o acento? Esse tipo de porquê, ele é muito utilizado no início de perguntas, tá? Que são perguntas diretas. Que esse tipo de pergunta é quando nós utilizamos o ponto de interrogação. Então, nós estamos fazendo uma pergunta direta, nós usamos o porquê separado sem acento. Por que fizeste isso? Por que você não assistiu à videoaula? Então, estou fazendo uma pergunta, utilizo o porquê separado sem o acento. Nós utilizamos também em uma pergunta indireta, quando vai ter o mesmo sentido de motivo ou razão. O aluno queria saber por que recebeu nota baixa, ou seja, o aluno queria saber o motivo de ter recebido uma nota baixa. Então, não esqueçam, utilizem o porquê separado, sem um acento, no início de perguntas diretas, no meio de uma frase, quando tiver o mesmo sentido de razão ou motivo. Tá? Então, esse porquê aí, ele é formado por uma preposição, que é por, mais um pronome, tá? Um pronome interrogativo. Por mais que vai equivaler a porquê, tá bom? Tem o mesmo sentido de razão. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Ou seja, desejo saber o motivo de você ter voltado tarde para casa. Por que você comprou este casaco? Pergunta direta. Então, utilizamos no início e no meio. E quando é que nós utilizamos o porquê junto, sem um acento? Fizemos uma pergunta com o porquê separado, sem acento. Vamos responder, nós utilizamos o porquê junto, tá? A forma porquê é uma conjunção, tá? E equivale a pois. É uma conjunção explicativa e vai ter o mesmo sentido de pois, já que, uma vez que ou com. Lembre-se que ele vai ter o sentido de pois. Você aprendendo essa regrinha básica, você não esquece. Então, você fez uma pergunta. Por que você não veio à aula ontem? Nós utilizamos o porquê separado. Eu vou responder com o porquê junto. Não vim à aula ontem porque estava doente, tá? Então, em respostas, utiliza o porquê junto. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Ou seja, vou ao supermercado pois não temos mais frutas. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Então, aqui, esse porquê eu estou utilizando no meio da frase, mas tem o mesmo sentido de pois, tá bom? Então, observe direitinho as regras que não dá para confundir. O porquê é separado para perguntas, ou razão ou motivo, e o porquê junto quando eu vou responder a essa pergunta. E o porquê separado, com acento, quando é que eu vou utilizar? Eu vou utilizá-lo, esse porquê, no final de frases interrogativas. Quando eu vou fazer uma pergunta, mas somente utilizo no final de frases interrogativas. Sabemos que você não compareceu à reunião.
Por quê? É uma pergunta, mas é utilizado no final da frase, tá bom? Utilizado no final da frase. Não tem como confundir com o porquê separado sem um acento, porque o porquê separado utiliza no início da frase, perguntas diretas. E esse porquê separado, mas com acento, é utilizado para fazer perguntas no final de frases. E o porquê junto, quando é que eu vou utilizar esse porquê junto com acento? Esse porquê, ele tem um valor de um substantivo. Ele vai ter o significado de causa, razão ou motivo, mas ele sempre vem antecedido de um determinante. Na maioria das vezes é um artigo. Pode ser um artigo ou um pronome. Diga-me o porquê de você usar esta camiseta nessa ocasião. Então aqui, ó, porque aqui eu tenho um artigo antes dele, então esse porquê ele se torna um substantivo. Porque toda palavra que vem antecedida de um artigo vai transformar automaticamente em uma palavra substantivada, ou seja, em um substantivo. Existem muitos porquês para explicar a minha ausência na aula ontem. Olha os porquês aqui, junto com acento. Aqui muitos eu tenho um pronome. Então, eu utilizo o acento, porque sempre antes de um substantivo, sempre antes dele o porquê, junto com acento, ele vai vir antecedido de um substantivo, de um artigo ou de um pronome. Por isso que ele vai se transformar em um substantivo. Diga-me o porquê. Então, esse ozinho é um artigo. Automaticamente ele vai se transformar em um substantivo. Porque o artigo ele antecede um substantivo. Então, aqui já falei que o porquê junto ele é utilizado com a função de um substantivo. Se ele fez isso, teve um porquê. Observe que um é um artigo. Artigo indefinido. Gostaria de entender o porquê eu tenho que ir. Então, observa aí que aqui também tem um artigo. Então, aí eu utilizo o porquê junto com o acento. Vamos recapitular aqui. Mas, tia, são 4 tipos de porquês. Quando é que eu vou utilizar? Em que ocasião? Vamos só recapitular. O porquê separado sem acento, eu vou usar no início de pergunta direta ou pergunta indireta, tá? Eu fiz a pergunta aqui. Por que não foi ao clube? Eu vou responder com o porquê junto, sem o acento. Ele vai utilizar para a resposta. Não fui ao clube porque estava cansada. Então, porquê no início, respondendo o porquê junto, sem o acento. O porquê junto com acento, eu vou utilizar, como já foi dito, quando vem um artigo e tem o valor de causa, tem o sentido de causa ou motivo. Gostaria de saber o porquê você não foi ao clube ontem. Olha aqui o porquê junto com acento e aqui eu tenho um artigo. E o porquê separado com acento eu vou utilizar também em perguntas, só que no final da frase. Você não foi ao clube. Coloca uma vírgula aqui. Por quê? Então, uma pergunta já utiliza no final da frase o porquê separado, mas com acento. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o uso dos porquês, que é muito importante na hora de vocês escreverem. Memorizem essas regrinhas básicas, porque elas são importantíssimas na hora de você tanto falar como na hora de escrever um texto ou respondendo a algumas questões, tá? Então, assim, eu quero agradecer a todos os alunos e a família pela colaboração e pela dedicação nas atividades propostas nos grupos de WhatsApp, tá? Então, no livro de vocês de língua portuguesa, nós temos umas questões a respeito desse conteúdo de hoje, que é sobre o uso dos porquês. Eu quero que vocês respondam e será compartilhada no grupo de WhatsApp, tá bom?
Então, só lembrando que mesmo de longe, nós estamos de longe, cada um em suas casas, nós sempre estamos juntinhos, tá bom? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? Estarei disponível no grupo de WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar